Só porque hoje eu trouxe as 4 estações, porque falei dela num post, e aí a ideia é levantar o astral. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo. Nós estamos aqui nos preparando para falar sobre o medo. Mas não é para dar medo em ninguém, né, Marilene? Não, é exatamente para administrá-lo, né? Pois é, justamente para tirar o medo do povo. Vou diminuir. Como você bem disse, administrar. Bom dia. E aí a gente está com o Vivaldi outra vez. Essa semana eu fiz um post falando um pouquinho aí da história do Vivaldi. Por que eu escolhi o Vivaldi na Semana do Medo, né? Porque lá na live de terça-feira, Mari, você ficou um pouquinho e depois saiu, né? Precisei sair atendimento. Isso. Na live de terça-feira, eu estava comentando que o medo, ele é uma emoção que, ao mesmo tempo, nos garante a sobrevivência, né? Porque nos impede da gente se colocar, se expor a N situações de risco, mas também, às vezes, atemoriza tanto que a gente parece que vai morrer, né? Daquele medo. Então, por toda essa contradição que o próprio medo traz, e aí eu achei a história do Vivaldi muito interessante e as obras dele são assim, né? Eu estive lendo, ao mesmo tempo que tem momentos delicados, sutis do solo lá do violino, tem momentos muito intensos que parece que vem uma cavalaria em cima da gente. Aí eu achei muito interessante, então na live passada eu comecei com um concerto dele, e hoje eu trouxe as 4 estações, estava com a primavera aqui, porque também numa outra live eu comentei que nós estamos quase que como no inverno, hibernando, e que daqui a pouco vai vir a primavera. Daqui a pouco vai vir a primavera dessa nossa quarentena, desse período de isolamento social. E aí a gente está começando agora mais uma live da esperança, que eu tenho feito já desde que entramos nesse confinamento coletivo, com o propósito de trazer um pouco de esperança, um pouco de entusiasmo e algumas dicas, algumas informações que fazem com que vocês que me acompanham ao vivo aqui ou quem depois assiste a live consigam administrar melhor o quão desagradável é a gente estar preso, a gente estar assim confinado nesse tempo todo já, né? Ontem foi o 60º dia do primeiro decreto que fez aqui o Rio de Janeiro, né, dar essa parada. E aí hoje, quer dizer, essa semana é a semana do medo, em que eu estou trazendo algumas informações do medo para que a gente aprenda a administrar melhor. E hoje eu estou com a minha amiga, colega de consultório, querida, Marilene Scófano. Marilene está se especializando, né, Marilene? Em Isso. neuropsicologia. E a Marilene é que hoje vai comandar a fala aqui. É a Marilene que vai falar um pouco mais sobre o medo. Eu já dei um pontapé inicial na live de terça-feira. Quem não assistiu a live de terça-feira, ela já está disponível no meu canal do YouTube, que é o Núcleo Pensar. Só procurar pelo canal do Núcleo Pensar e está lá com o título da live da esperança sobre o medo. Bom dia, Vicky Carvalho. Seja bem-vinda. E aí hoje Marilene vai continuar falando um pouco do medo, né? A gente já conversou um pouquinho, acho que ela tem coisas muito legais para trazer aqui para gente. Marilene, a palavra é sua. É nossa, Mônica, nosso ping-pong. Vamos lá. Bem, gente, Mônica atende essa solicitação, queria te agradecer também pelo convite e tentar dividir um pouquinho com vocês a nossa realidade de consulta. Travou, gente, mas não faz mal. Essas coisas acontecem. Marilene volta. Já, já. Pronto, voltou. E as pessoas têm perguntado muito, têm conversado muito sobre a diferença entre o medo e um pânico, por exemplo. Isso tem acontecido quase que semanalmente nos atendimentos online que temos feito. Então, acho interessante pontuar um pouquinho aqui a diferença entre as duas situações, até para que isso seja confortável no nosso caminhar dessa quarentena, porque temos que transformar essas sensações
em sensações confortáveis. E a nossa primeira reação é afastar aquilo que é desprazeroso, né? Às vezes nem está causando um desprazer efetivo, mas só de saber que é uma sensação desprazerosa, o nosso organismo faz o mecanismo de tentar afastar, né? E a gente tem que transformar isso em alguma coisa qualitativa durante essa quarentena. Então, o primeiro sinal, a primeira questão, Mônica já deve ter falado na terça-feira, é que o medo é uma sensação básica. Ele faz parte do nosso rol de emoções e ele é necessário, como Mônica já falou também, para a nossa proteção. Na iminência de um perigo, quem vai alertar o nosso povo, o nosso corpo, né, a nossa mente, é essa sensação, esse sentimento de medo. Então, a gente pode falar, partindo disso, de uma questão de saúde. O medo faz parte da nossa saúde e da nossa saúde mental também. Ele é importante. Quando uma mãe de uma criança pequena diz não põe o dedo na tomada, você pode levar um choque. A criança pequena não sabe o que é choque. Então, ela não tem medo, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai experimentar, provavelmente, o choque antes, ou então colocar a mãozinha num pão que esteja muito quente, alguma coisa do gênero. Ela vai precisar experimentar e, através dessa sensação desprazerosa, ela vai alertar o corpo dela que aquilo não é o ideal de se fazer. Então, fica essa sensação do medo como proteção. Como é que o medo, como é que a gente identifica o medo como uma questão de pânico, né? Passando de um estágio de medo e entrando em pânico. A diferenciação vem exatamente através da psiquiatria, não da nossa especialização exatamente. O medo é uma questão médica, uma questão de... O medo não, desculpa. O pânico, uma questão de ansiedade. O pânico, ele vem embotado com uma questão do medo anterior que não se diluiu e que se propaga continuamente e durante um longo período de tempo. Não existe um corte, uma parada nessa sensação, ela é contínua. E a gente vai falar um pouquinho também das questões orgânicas, né? Como é que a gente sente medo e como é que é a sensação orgânica no pânico, né? Ela é basicamente a mesma. A diferença é a continuidade desse processo. O que acontece, por exemplo, quando a gente, sobretudo quem mora no Rio de Janeiro, vive muito a questão da violência, né? Então, você está andando numa rua, de repente você se encontra numa situação de perigo. Logo, o teu sistema, né, nervoso central dá um alerta e o teu corpo se prepara para a ação. O que acontece naquele momento? Tem uma descarga de adrenalina e de noradrenalina. Aquilo vai funcionando, inclusive, vamos dizer assim, na constrição dos vasos sanguíneos. Eles acabam se poupando de lugares menos importantes para fazer a irrigação em locais mais importantes naquele momento. Daí a sensação das mãos geladas, dos pés gelados, né? Então, o corpo se prepara para essa ação. No momento em que você vê, não, foi só um susto, o susto remete o quê? Um medo, aconteceu, uma situação de perigo, ela não existe mais, passou. Só que as sensações corpóreas, elas não acabam imediatamente, né? Você continua, às vezes, com as mãos geladas, o coração batendo um pouco mais forte, os batimentos cardíacos, né? E por que isso acontece? Porque ainda tem fluindo, né, na nossa corrente sanguínea, adrenalina e noradrenalina, que levam um tempo até estabilizar de novo. Por isso que esse tempo do medo, essas sensações corpóreas, às vezes elas continuam acontecendo durante mais ou menos 1, 2 horas, ou 1 dia, 2 dias depois da situação. Isso é normal. Inclusive, tem pessoas que dizem, mas eu sinto logo uma dor de barriga, né? As pessoas falam isso, nossa, eu fico com medo, eu fico logo com dor de barriga. E isso também, fisiologicamente, é explicado.
A área límbica é ligada à área das vísceras no nosso sistema nervoso central. Então, é normal, quando essa situação de perigo é ativada para a gente, essa área das vísceras também recebe essa movimentação toda aí do nosso sistema nervoso central. Daí a diferença de cada um ter um tipo de reação, né, orgânica. Mas, basicamente, é isso. Numa situação de pânico, o que acontece, né? Tanto é que vocês já devem ter ouvido falar no transtorno de pânico. E o que é o transtorno, a síndrome do pânico? Nada mais é que um transtorno de ansiedade, né? É uma questão da clínica psiquiátrica, mas muito comum dentro dos nossos consultórios, né? Então, qual é a diferença dessas sensações, por exemplo, corpóreas, no pânico e no medo? No pânico, elas permanecem. E mesmo o seu sistema nervoso central te mandando um recado de que externamente esse perigo não existe, internamente você continua buscando o perigo dentro do seu próprio corpo. Daí a permanência e a continuidade dessas sensações corpóreas, né? Você continua sentindo o batimento cardíaco e aí você acha que realmente está passando mal, tem alguma questão cardíaca acontecendo, você começa a sentir aquele mal-estar, né? Gastroenteral, enfim, você começa a sentir essas situações por conta de algo que não é abandonado psiquicamente. Então, você precisa aí, nesse momento, distinguir uma coisa de outra. No DSM, que a gente diz que é a Bíblia, né, dos transtornos mentais, uma condição básica para se estabelecer como um transtorno de ansiedade é a permanência de sintomas durante um determinado tempo. E esse tempo persiste, dependendo do transtorno, 2, 6 meses, enfim, 8 meses, dependendo do transtorno, ele precisa estar ali continuamente durante esse período. Eu só dei uma pincelada nessa questão do pânico para a gente poder entender que o medo, como condição saudável, né, ele é vida, ele precisa existir, ele precisa estar ali para nos gerenciar também. Eu costumo brincar dizendo que quem assistiu ao filme Divertidamente, né, conseguiu entender a importância daquelas 6 emoções básicas em nossa vida e que o comando geral da nossa psique, da nossa saúde mental, não existe sem a atuação dessas 6 emoções básicas, né? Então, Mônica, se você quiser me cortar, fique à vontade, que eu me empolgo e vou embora. Quando chegar na hora, eu aviso. E aí, por que tá falando um pouquinho sobre pânico, né? E medo? Porque a gente vai se deter ao medo hoje nessa live, a uma condição de vida saudável. A questão do pânico é só para a gente tentar identificar quando tá mais, será que vai passar, não vai passar, ficar ligado nesse sentido. Mas voltando ao medo dentro da psicologia, em dias atuais, em que a gente não tem a certeza, né? Não tem uma data específica de quando tudo voltará à normalidade, a gente precisou se adaptar a essa nova situação e a transformá-la numa situação normal. Então, essa anormalidade que vivemos hoje passou a ser a nossa situação normal. Qual é a situação básica, né, de vida para a psique humana, né, de um sujeito, de um ser? É a segurança psíquica, né? Então, a gente pode ver logo nos primeiros dias de vida de um bebê, os pediatras, enfim, as mães, né, falando sobre a importância da rotina na vida de um bebê. Por quê? Porque aquela rotina vai construir a segurança que o bebê vai formando dentro do ambiente no qual ele está vivendo, no qual ele está crescendo, né? E essa segurança vai se perpetuando ao longo da nossa vida através das nossas rotinas. Vou pontuar que eu estou falando tudo isso dentro de um rol de normalidade, tá? Existem excessos, negligências, mas eu vou falar dentro do rol de normalidade.
Então, isso Sim. tudo traz para a gente uma necessidade muito grande de segurança, né? E é esse ponto de interrogação. Quando essa pandemia vai acabar, que nos deixa no lugar de inseguros. Mas o homem, como ser social, né? A psique é fantástica, é maravilhosa. Como ser social, vai entender que, uma vez todos vivenciando a mesma situação, a gente tem um sentimento de pertença. Então, todos pertencem ao mesmo grupo e isso vai dar a força de sustentação para aguardar a certeza que temos, que é uma certeza da ciência, de que vai passar. Né? É redundante, mas é importante postular isso. É totalmente diferente de você não saber o que vai acontecer. Um fronte de guerra, de fato, né? Quando você está ali com o inimigo, as grandes guerras dos documentários que vemos, nós não sabemos o que vai acontecer, o que virá, quando acabará. Isso não havia essa certeza. Hoje nós temos a certeza da ciência. Existe um tempo, vai passar. Sim. E o que nos faz, nos traz de volta a esse lugar de segurança e não sermos atordoados pelo medo, é exatamente a certeza de que vai passar e a certeza de que estamos dentro de um mesmo grande núcleo social, né? Uhum. E aí eu entro um pouquinho com a questão da autorregulação no controle desse medo. O medo, ele é o nosso mecanismo também, ali, emoção, é um mecanismo de defesa também, vamos usar essa palavra só para entendimento geral, essa expressão. Mas no momento que a gente sentir uma crescente, a melhor coisa a fazer é aquilo que a gente chama de metacognição. É pensar em cima do seu próprio pensamento. Não tem uma dosagem de medo ideal. Tem aquele medo que você sabe que é o seu normal, tem o normal do outro, enfim, o anormal do outro. Então você precisa olhar para você mesmo e entender como está fluindo o seu próprio pensamento, como é que ele vem caminhando. E a partir disso, se autorregular. O que é a autorregulação? Através de um pensamento próprio, a gente se pergunta, mas eu estou com medo de quê especificamente? Nisso, a gente já consegue concretizar alguma coisa. Ou a gente vai fantasiar, continuar fantasiando um medo hipotético, ou a gente vai validar. Não, esse medo é real. Eu tenho o direito de sentir esse medo, sim. O ser humano, ele tem normalmente 3 saídas, né, a uma situação de perigo. Ou ele vai fugir, ou ele vai se colocar em ataque, ou em última instância, ele vai paralisar. Se a gente for para os movimentos dos animais, quando que a gente vê um animal, por exemplo, paralisado? Quando ele identifica que não existe mais possibilidade de luta. E aí ele paralisa, né? Isso entra como um dos movimentos. No ser humano, o ataque não precisa necessariamente ser físico, né? Pode ser um ataque à psique, uma situação aí que vem. Então, a metacognição entra na autorregulação, num gerenciamento de nos regularmos, exatamente nesse momento. Você pensando sobre o que é isso que me faz sentir medo, né? E se eu paralisei, por que eu paralisei? Eu não estou conseguindo encontrar uma saída? Não tem ou eu não estou encontrando? Né? Porque essas 2 perguntas básicas, elas vão fazer a diferença entre continuarmos ou não num determinado caminho. A luta desenfreada, né, também pode ser uma ação impulsiva, ela pode também, muitas vezes, me impedir uma racionalidade, uma concretude melhor, um planejamento, uma organização mental de como enfrentar aquela situação. E a fuga, psiquicamente falando, né, nos seres humanos e não nos animais, é o não confronto. Eu não quero me confrontar com aquilo. O animal geralmente foge, quando a gente lembra, né, desses filmes e tal.
na vida selvagem, ele foge porque ele vê aquele perigo, ele se sente mais fraco do que aquele predador, por exemplo, né? Na psique humana é importante a gente pensar isso, mas eu estou fugindo por quê? Eu não tenho condições de fazer esse enfrentamento? Ou eu já automatizei um movimento de fuga? Eu não quero me enfrentar, não quero contrapor com essa situação, né? Então, diante dessas três possibilidades, eu acredito que a autorregulação do nosso pensamento é uma saída para a gente não permitir um excesso de medo nesse momento que a gente vive, né? Nessas situações atuais. Estou usando todos os equipamentos de segurança que o governo, que a mídia, que os especialistas nos indicaram para usar? Sim. É o que eu posso fazer? Sim, é o que eu posso fazer, então farei. Não estou fazendo isso? Qual é, né? Então, assim, cada um tem a sua especialidade. Então, precisamos ouvir a especialidade do outro nesse momento, da ciência, para que possamos nos confortar, né, com a situação vivida e nos autorregular, para não permitir que um excesso nos invada e aí alguma coisa, por exemplo, saia momentaneamente do controle. Não que não possa voltar, pode, mas isso faz parte da nossa naturalidade, né, Mônica? Verdade. Mari, você estava falando, né, até há pouco, dessa importância da autorregulação, da metacognição, de você pensar sobre o seu pensamento, né? Isso pode ser feito não só relacionado ao medo, né, mas também a todas as outras emoções. Mas nesse momento de quarentena, de pandemia, pensar sobre o próprio medo é fundamental, não é? Sem dúvida. É isso que vai concretizá-lo. Quando eu penso sobre o meu medo, eu penso se ele é concreto ou se é de uma situação externa, né? E essa situação é real, é concreta, ou se esse medo é proveniente de questões particulares, questões individualizadas. Porque a gente não pode negar nossa história de vida, não é mesmo? Então, muitas vezes, essas particularidades se misturam com situações reais. E é muito fácil a gente acabar projetando no externo alguma coisa que é de conteúdo nosso. Então, quando a gente faz o trabalho da metacognição, né, para se autorregular, é um momento de pensar um pouquinho sobre isso. Esse medo, essa situação de perigo externa, né? De perigo externo, ela é real ou ela tem conteúdo meu que está ali fazendo com que cresça um pouco essa situação? Entendi, isso aí, beleza. Agora, a questão dos conteúdos pessoais, Mari, não puxando brasa para nossa sardinha, mas é preciso que a pessoa, percebendo esse excesso de conteúdos pessoais, né, sendo projetados nessa situação real e concreta, que ela busque ajuda, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. A ajuda é sempre bem-vinda, né? Tanto é que tantos psicólogos na nossa área, enfim, outras áreas afins também, têm oferecido essa ajuda, inclusive gratuita, né? É um momento em que a pessoa sofre uma ruptura, né, de uma vida normal e ela precisa encarar o real, né? O real se depara na frente dela e não tem o que fazer, tá ali. Preciso entender que momento é esse. Então, muitas questões internas, né, obviamente, elas afloram nesse momento. E aí, quando o excesso de medo, que é o que nós vínhamos falando, né? Quando o excesso de medo começa a despontar, a brilhar para a gente, é o momento desse pensamento, né? É o momento de, opa, tem conteúdo meu aqui, tem alguma coisa que não está legal, não estou conseguindo decifrar, né? Por isso, o psicólogo é quem vai ouvir e fazer dessa escuta uma escuta profissional para ajuda, né? E vai conseguir fazer o encaminhamento dessas questões. Então, é muito importante que no momento de medo, a nossa autorregulação esteja ali alerta, né? Em pronta existência, para a gente poder concretizar ou não uma situação real. E não sendo real,
quais são os meus conteúdos, né? Quais são os conteúdos que existem nela e que eu projeto para o externo, para ficar tão incomodado, ter essas sensações físicas que são pertinentes, sim. Quando é que elas são excessivas, não é? Então, isso no meu ponto de vista, é uma das saídas assim mais interessantes. É poder pensar, fazer uma metacognição e, partindo dela, se autorregular. E também acaba sendo uma boa oportunidade, né, Mari, de um amadurecimento, de um crescimento pessoal, na medida em que você pensa sobre os seus medos, entende as suas reações, né? Percebe se eu estou paralisando, se eu estou fugindo, se eu estou enfrentando. Isso também acaba ajudando numa construção interna mais robusta, né? Mais forte. E essa é, digamos, uma, se a gente pode falar, né? Uma das vantagens desse confinamento. Seria. E uma coisa a pontuar também, Mônica, é que nesses 3 movimentos, né, de saída frente a uma situação de perigo, não existe um que seja melhor ou pior do que o outro. E não existe um ser humano com uma única escolha. Nós não temos, assim, normalmente até instintivo, né? Vamos chamar dessa forma. A gente vai alternando com determinadas situações. Um grande exemplo disso é na área profissional, por exemplo. Os profissionais de saúde, nesse momento, eles estão num defronte que nós valorizamos, né? Inclusive nas chamadas de mídia, tem sempre um agradecimento a isso. Nossa, vocês estão no defronte, estão aí, que coragem, né? Olha o movimento aí de luta, né? De parte... E nas situações cotidianas, nas situações familiares, tem um outro tipo de saída para o medo. Né? Então, é muito interessante observar isso dentro no ser humano. Um mesmo ser humano tem diferentes saídas em situações de vida que também são diferentes, porque nós somos um só em vários papéis. Nós somos profissionais, mãe, pai, né? Filhos, muitas vezes também, amigos, companheiros. Nós somos muitos, temos muitos papéis a desempenhar. E os medos também são diferentes nesses papéis. Muitas vezes... E aí, exatamente. Muitas vezes, no âmbito profissional, esse medo está até mais dominado. Por quê? Por conta de um controle da sabedoria mesmo, né? Um controle científico, vamos dizer, um saber, né? Então, esse medo fica, inclusive, ali amarradinho, né? Não, isso aqui eu não tenho medo porque eu já sei. Mas tem os outros lados, tem os outros papéis que nós desempenhamos e que eles aparecem sem dúvida nenhuma. Beleza. Mari, nosso tempo está terminando e eu queria agradecer por você estar aqui. A primeira live da Mari, nem parece, né, gente? Ela está com desenvoltura aí, né? E eu fico muito feliz de você ter aceito o convite, da gente poder estar dividindo aqui esse espaço. Creio que quem está aqui conosco desde o início aproveitou bastante, né, essa nossa conversa. E convido a todos que não conseguiram estar aqui desde o início para rever, porque essa live vai ficar salva no meu perfil, né, no meu Instagram, até amanhã de manhã. Mas aí quem já está acostumado já sabe, eu faço aquele procedimento de eu tirar ela do Instagram e tacar lá no meu canal do YouTube, Núcleo Pensar. Então, se você não conseguiu assistir hoje, não vai ter tempo de rever porque perdeu o iniciozinho, não tem problema não. Daqui a pouquinho eu até sinalizo nos meus stories quando ela já estiver disponível lá no YouTube. E, Mari, mais uma vez, obrigadíssimo por você estar aqui. Foi muito gostoso. Acho que eu vou começar a planejar outras lives com você. Tá bom? Eu que agradeço. Saudade de barrar no consultório. É verdade. Como aquele... cara a cara. Conversar, né? Espaço me faz falta, né? Mesmo nos atendimentos online, sinto muita saudade de estar ali. Como o espaço terapêutico é, assim, marcante, né? Assim, acho que na vida dos nossos pacientes também, porque do jeito que marca as nossas vidas, marca deles também, né? Mônica, super obrigada, agradeço. Adorei participar desse espaço, falar um pouquinho sobre aquilo que a gente vivencia e estamos aqui. O que você precisar e se eu puder ajudar, sempre com muito prazer. Tá bom?
Beijo Obrigada. grande. Quem participou e quem eu não conheço também. Espero que tenham gostado. Um beijo grande. Marilene também tem Instagram, né? Eu vou botar depois nos meus stories, Marilene Scoffano, para quem quiser dar uma olhadinha lá. Tá? E a gente tem também o nosso Instagram do consultório, né, Marilene? Que é o Núcleo Pensar. Né? Também a gente tem um profissional que a gente coloca umas coisinhas bacanas lá. Então, mais uma vez, muito obrigada. Um bom dia para todos, uma boa semana. Essa semana, de hoje a amanhã, ainda estarei falando do medo no meu feed, nos meus stories. E semana que vem tem a semana da ansiedade, né? Que tem tudo a ver com medo, com o estresse que foi da semana passada. Terça que vem, próxima live da esperança. Beleza, gente? Beijo para todos. Tchau.